18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Oi, Manaus, 6 horas e 2 minutos. Estamos chegando para mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite para boa. você que está com a gente, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Participe conosco, hein, querido ouvinte. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Karime, deu um branco aqui, mas normal, sexta-feira, sextou já, né, Carlão? 994887592. Anote aí e participe. Esse é o nosso zap. Manda pra gente a sua mensagem de texto, o seu áudio. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E é claro, vale também pra você que está nos assistindo ao vivo agora pelo YouTube. Manda pra gente a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Senadores Omar Aziz e Eduardo Braga lançam o movimento Amazonas forte de novo e mexe com as perspectivas das próximas eleições. Governo federal aumenta a pena para quem cometer violência psicológica contra a mulher usando aplicativos de inteligência artificial. O Sindicato dos Médicos entra em ação denunciando irregularidades na gestão de 2 dos principais hospitais do governo do Amazonas aqui em Manaus. Governo federal vai restituir aposentados e pensionistas vítimas do golpe do INSS. 6:04, obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui em 100,7. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, com os destaques do dia, hein? Os destaques desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Claro, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa, como sempre, dando um giro pela cidade, pela capital, no trânsito, não é isso, Karime? Exato, Carlão. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que está com o carro do 18 horas pelas ruas de Manaus. Boa noite, André. Então, o trânsito e o transporte público vão ter interdições temporárias por causa de caminhada e corrida que acontecem esse fim de semana. No sábado, por exemplo, a caminhada é em torno do Teatro Amazonas. É isso, André? Fala mais pra gente. Boa noite. Trânsito. Alô, André Meirelles. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, os condutores que circulam pelo centro devem ficar atentos à interdição parcial e temporária que vai acontecer no final da tarde de amanhã, sábado a partir das 4h30 e na manhã de domingo a partir das 6 horas, né? Isso acontece devido à caminhada e corrida da conscientização do autismo Thales Miguel. Aí os agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus vão monitorar o percurso e vão proporcionar mais segurança viária aos participantes e atletas. Vai haver também as interdições temporárias durante a passagem dos corredores. E quem explica essas intervenções pra gente agora é o Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMU. No sábado, 26/4, a partir das 16h30 e na manhã do domingo, às 6 horas da manhã. Então, estaremos com os agentes de trânsito em todos os cruzamentos para que a gente dê segurança viária. No sábado, acontece a caminhada. Então, as interdições serão nas imediações do Teatro Amazonas, com o percurso saindo do Largo São Sebastião, pela frente do teatro, acesso a 10 de julho à esquerda, na contramão, após acesso a Eduardo Ribeiro à esquerda, também na contramão, e finaliza na José Clemente, via nas proximidades na área interna do teatro. Já na manhã de domingo, ocorre a corrida de conscientização. Os corredores cumprirão um percurso de 7 km, largando da José Clemente, nas proximidades do teatro, depois seguindo pela Rua 10 de Julho, faixa da esquerda, em direção a Getúlio Vargas, também à esquerda, depois Leonardo Malché, Luiz Antoni, percorrendo toda aquela área ali no centro da cidade, Governador Vitório, acessando a Bernardo Ramos e contorna a Praça Dom Pedro II. A corrida prossegue pela Avenida 7 de Setembro à esquerda e também pelas ruas ali nas proximidades da Duque de Caxias, Ramos Ferreira, Epaminondas, e o percurso segue pela Avenida Epaminondas, na faixa da esquerda, José Clemente, e finaliza no Teatro Amazonas. 18 horas. Muito
obrigada pelas informações. A gente volta. A gente conferiu a fala aí do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações do IMMU, Karime Carlão. Só mais uma informação aqui, rapidamente, é para evitar a Avenida Coronel Teixeira no sentido Ponta Negra Centro, porque lá um caminhão de carga acabou, acontecendo um acidente mais cedo, uma e pouco da tarde, está até lá nesse momento, Então a gente está se dirigindo lá para ver como é que tá a situação e daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Valeu, André. 6h07 em Manaus. 18 horas. Olha, hoje foi um dia grande e importante, Uma movimentação bastante importante, uma movimentação política aqui em Manaus, aqui na capital. Os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e o prefeito Davi Almeida lançaram o movimento Amazonas Forte de Novo e, na ocasião, o senador Omar Aziz se firma aí como pré-candidato para o governo do estado e senador Eduardo Braga, para a eleição ao Senado, se reelegendo nas próximas eleições em 2026, Karime. Uma grande movimentação, Dia importante para a política aqui de Manaus, para a política do estado do Amazonas. Movimentação que confirmou a força e influência política dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga e do prefeito Davi Almeida. Inclusive, Davi Almeida endossou a aliança, destacando a necessidade de uma frente unida para garantir representatividade e desenvolvimento. Ele destacou também que ele está se unindo com quem trabalha para melhorar a vida da sua população. Olha, Karime, lideranças políticas e também da sociedade civil que estiveram presentes no lançamento defendem que o Amazonas precisa voltar a ser protagonista no cenário nacional. Entre as pautas prioritárias mencionadas estão a defesa da Zona Franca de Manaus, o combate à desigualdade regional, o fortalecimento da saúde pública e investimentos na infraestrutura do interior. Pautas urgentes, Carlão, que precisam de respostas o mais rápido possível, porque na ponta mais frágil, quem está? A população que viu o Amazonas ruir nos últimos anos. O estado piorou em vários pontos, mas a pior situação ficou no básico, na saúde, educação e segurança. Agora realmente é preciso um trabalho de quem conhece de fato o estado, de quem tem experiência nesse básico e também no progresso para tornar o Amazonas realmente forte de novo. O repórter Kennedson Paz acompanhou o evento e traz os detalhes agora pra gente. Vamos acompanhar. O movimento Amazonas Forte de Novo foi lançado nesta sexta-feira numa das maiores demonstrações de força política já vistas no estado. O clube da OAB Amazonas ficou lotado com representantes de todos os municípios e regiões, no encontro que entrou para a história pela dimensão e pela mensagem, a união pelo Amazonas. Um dos pontos mais fortes do evento foi o apelo à união política, independente de diferenças partidárias ou ideológicas. No palanque, figuras com histórias e perfis distintos estavam juntas. Os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, o prefeito Davi Almeida, o vice-prefeito Renato Junho, além do deputado federal Paulderney Avelino, deputado estadual Sinésio Campos, deputado federal Silas Câmara, ex-deputado Marcelo Ramos e deputado comandante Dan. Davi Almeida fez questão de reafirmar publicamente seu apoio aos senadores Omar e Eduardo, dizendo que está junto nesse projeto pelo desenvolvimento do estado. Isso mostra que a união desse grupo é para o bem do estado do Amazonas, é para que nós possamos ter mais casas construídas no interior, moradias, é para que a gente possa trabalhar com a agricultura, com a produção rural, com a educação, com a saúde, com a segurança. É o resgate da dignidade do povo do estado do Amazonas. Omar, visivelmente tocado, declarou: o Amazonas precisa de união e não de divisão. E a gente está mostrando que unidos a gente pode ser mais forte. Você veja que quando o Eduardo foi governador, fez grandes programas aqui, grandes obras, eu também fiz a mesma coisa. E agora chegou o momento de a gente se unir e retomar o Amazonas no papel que ele nunca podia ter saído. E Eduardo fechou destacando que resumiu todo o espírito do encontro, a união das forças para construir um Amazonas mais forte. O Amazonas não se unir, nós não vamos conseguir entregar para o povo do Amazonas aquilo
que o Amazonas precisa para prosperar. A democracia, meus amigos, nós só vamos vencer se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos. Se juntos estivermos, unidos somos fortes. E unidos jamais seremos vencidos. Por isso, estamos todos hoje aqui, as maiores lideranças do Amazonas, para dizer que, independentemente de qualquer questão partidária, nós estamos juntos por uma bandeira maior, pelo Amazonas, por Manaus, pelo povo e pelo futuro. O clima foi de união e planejamento. Pela força vista na OAB Amazonas, o movimento Amazonas Forte de Novo surge com um propósito claro: mudar a realidade do Amazonas e construir um novo tempo para o estado. Kennedy Paes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco nós vamos trazer os bastidores desse evento aqui no 18 horas. Agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, essa semana noticiamos o golpe do INSS que fez milhões de aposentados e pensionistas contratarem serviços sem saber nem o que era, nem do que se tratava. Agora, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, disse que na próxima folha de pagamento haverá restituição aos aposentados que tiveram cobrança ilegal. Carlão, segundo o ministro, o aposentado que teve ilegalmente os descontos, o governo federal vai garantir essa restituição. Ele disse que o levantamento sobre o número de pessoas que terão restituição e amplitude da medida vai depender do grupo de trabalho que será montado. E quem explica mais detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão. Muito boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, o Vinícius Marques de Carvalho, informou ontem que na próxima folha de pagamento, como vocês falaram, vai haver a restituição aos aposentados que tiveram essa cobrança ilegal, conforme a investigação da Polícia Federal. Vamos acompanhar a fala dele. E a partir de agora, nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento. Nós estamos falando de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Nós estamos tratando de uma oportunidade de reorganizar esse sistema como um todo. Olha, o ministro Carvalho, ele reforçou também que todos os acordos vigentes hoje no INSS com os sindicatos estão suspensos. Segundo o ministro, a suspensão dos acordos com as associações vai viabilizar que os recursos que iriam para as entidades em maio sejam retidos e, na sequência, restituídos aos aposentados. Essa suspensão que está sendo decidida vai viabilizar, em primeiro lugar, que os recursos que iriam para as associações neste mês de maio já não vão para as associações. Então esses recursos vão ser retidos, então esses recursos descontados em maio dos trabalhadores, dos aposentados, não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Olha, aí a diretora de Orçamentos e Finanças e Logísticas do INSS, a Débora Floriano, disse que dos 6 milhões de descontos ativos, nem todos são irregulares e ressaltou que vai haver ressarcimento somente dos descontos ocorridos indevidamente. Okay. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles, 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Pessoal, continue em 100,7, daqui a pouquinho aqui no 18 horas, governo federal aumenta a pena para quem cometer violência psicológica contra mulheres usando aplicativos da inteligência artificial, entenderam? Em detalhes daqui a pouquinho para você aqui no 18 horas. 18 horas. O posto de coleta de leite humano da maternidade Moura Tapajós registrou uma queda de 55% nas doações de leite
leite materno em 2024. A situação é sim preocupante, especialmente para os bebês internados na UTI neonatal, que dependem desse alimento para sobreviver, Cariminha. Importantíssimo, né, Carlão? Sim. A equipe do Cantinho da Amamentação faz um apelo às mães lactantes. Quem tiver excedente de leite e quiser ajudar a salvar vidas, pode agendar a coleta domiciliar pelo WhatsApp 98842-8514, 98842-8514. A doação é segura, rápida e faz toda a diferença para os pequenos que mais precisam. Mix. Olha, escuta essa denúncia, hein? O transporte público escolar em Iranduba está tão sucateado, mas tão sucateado que oferece risco para os estudantes e muito, hein, Karine? Pois é, agora o Ministério Público do Amazonas investiga as condições do transporte escolar lá no município. A preocupação, é claro, é com a segurança dos estudantes. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Odineia. Essas embarcações estão passando por vistorias, Odineia? Essa é uma das respostas que o Ministério Público também quer saber, Karime, porque pelas condições dos micro-ônibus, vans e até barcos, parece que não há vistoria nesses veículos há bastante tempo, viu? Por isso, o promotor de Justiça de Iranduba, Leonardo Abinader, pediu que as secretarias de Educação do Estado e do município de Iranduba enviem para ele o histórico de manutenção dos veículos do transporte escolar, além dos comprovantes de vistorias, informações sobre os motoristas e pilotos e também sobre as rotas de cada veículo. Conversamos com o promotor Leonardo Abinader e ele disse que começou a investigar o caso após denúncias de diversos pais e mães de alunos que estão com medo de que ocorra algum acidente com seus filhos devido às péssimas condições do transporte escolar gratuito em Iranduba. Vamos ouvir. Tendo chegado ao conhecimento do Ministério Público informação acerca da precariedade de alguns veículos que prestam o serviço de transporte escolar em Iranduba, a 2ª Promotoria de Justiça resolveu instaurar inquérito civil para verificar a regularidade da prestação desse serviço aos alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. Serão verificadas as questões relativas aos transportes tanto fluvial quanto terrestre, manutenções, revisões dos veículos, capacidade, habilitação de seus condutores. A investigação está na sua fase inicial, onde já foram requisitadas informações tanto ao município quanto ao estado do Amazonas acerca desses veículos, das empresas que prestam esse serviço, para que a gente possa dar o pontapé inicial nessa investigação. O Ministério Público do Amazonas pediu que a SEDUC e a Secretaria de Educação de Iranduba enviem em até 20 dias os documentos que mostrem a situação dos veículos e das embarcações. O órgão de fiscalização quer garantir que as regras de trânsito sejam seguidas e que o transporte oferecido aos estudantes seja seguro e de qualidade. Os contratos com as empresas responsáveis pelo serviço também devem ser enviados com a localização exata dos veículos para a futura vistoria. Então, vamos aguardar, né? Volto com vocês. Estamos aguardando. Isso aí, Odineia. Obrigada pelas informações. Valeu, Odineia Araújo. Participe conosco do programa 18 horas. Você, querido ouvinte, hein? Acione aí o 994887592 que está à sua disposição. Política. Vamos falar sobre política local e também nacional, né? Com Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Kennedson, a gente começa com você, afinal de contas, você esteve lá no evento do dia, importantíssimo para o estado do Amazonas, e traz os bastidores pra gente. O que representa exatamente esse lançamento do movimento Amazonas Forte de Novo, lançado pelo senador Omar Aziz, Eduardo Braga, pelo prefeito Davi Almeida aqui em Manaus? Já é um sinal claro, lógico, da disputa que vem aí para as próximas eleições em 2026, e nesse palanque estavam todos juntos. É uma nova aliança se desenhando ou apenas um ato político de impacto? Como é que você analisa isso, Kennedson? Deu tempo do Davi chegar, não é isso? Deu sim, Carlão. Ele prometeu que ia estar lá e ele foi sim. Cumpriu. E chegou com tudo, viu, Carlão? Olha Só aí. pra falar pra você, chegou com tudo, fazendo discurso bem incisivo, como vocês puderam acalorado. ver. Ainda na matéria, falando alto, falando o quanto... Eloquente. Bem eloquente. O quanto o apoio do Omar Aziz, do senador Omar Aziz e do Eduardo Braga também foram fundamentais, principalmente, Carlão, para o programa do prefeito Davi Almeida de habitações. Então ele deixou muito isso claro, que
que se não fossem os senadores, eles não teriam conseguido realizar essa proposta de habitação, que vai dar muita habitação para pessoas que vivem principalmente em situação de vulnerabilidade social. E basicamente, Karime, respondendo a sua pergunta, não é só o que parece. Na realidade, é uma aliança nova que inclusive começa a embaralhar algumas peças, porque antigamente, Carlão, algumas peças que estavam na mão de outros agora estão nas mãos de Omar Aziz, Eduardo Braga e prefeito Davi Almeida. Eu vou falar aqui um exemplo, Carlão, que chamou muita atenção. Lá no Palanque, tinham muitos apoiadores que já são frequentes de Omar Aziz, que estão sempre ao lado dele, Omar Aziz e Eduardo Braga e também prefeito Davi Almeida, mas o que chamou a atenção foi a presença, a aproximação da família Lins, Carlão. Ela que é uma das maiores famílias tradicionais também influentes do estado, que estavam ali em torno do senador Omar Aziz. Inclusive, o próprio ex-deputado Belarmino Lins estava lá, o Belão, ele que é uma figura já carimbada também na política, ex-deputado, já esteve com o Omar Aziz em uma outra ocasião e permanece ainda com muito apoio. Quem estava lá também é o Átila Lins, que é o deputado federal, também estava o George Lins, deputado estadual, todos da mesma família, e eles são parentes do Wellington Lins, Carlão e Karime. O Wellington Lins, para quem não sabe, é o marido da Maria do Carmo, que inclusive nessa semana a gente falou aqui dela ter já se filiado ao PL para poder disputar a vaga ao governo do estado do Amazonas, e isso basicamente já demonstra para Maria do Carmo que ela não vai ter o apoio familiar. Que é um apoio pesado, é um apoio muito pesado agora para as eleições de 2026. A gente tá falando de 2026 como se fosse um negócio longe, mas não, tá muito presente. Passa rápido. Passa muito rápido. E quando questionado lá do Belão, como é que vai ficar essa história? Vai ficar com a Maria do Carmo? Vai ficar com o Omar Aziz? E olha só a resposta dele. Ele disse que o Omar ele já provou que é bom e ele vai continuar nessa mesma direção. Além disso, também ele foi muito claro em dizer que os Lins ali, mesmo que em pé em vários terrenos, eles estão com Aziz, ou seja, ele vai apoiar algumas pessoas, mas está fechado com o Omar Aziz. O Átila Lins também, ele disse que ele já está encaminhando ali para a sua 10ª reeleição. Ele disse que ele não pode ficar isolado nesse momento, então é alinhamento estratégico e vai continuar também nesse movimento para o Amazonas mais forte. Então, basicamente isso já demonstra como é que vai ser ali no futuro. Agora, outro detalhe também que chama a atenção sobre peças que estavam em outras mãos, também tivemos ali nos bastidores nomes que eram antigos aliados do governador Wilson Lima, como Bi Garcia, Saulo Viana. Agora eles circulam com bastante tranquilidade entre os apoiadores de Omar Braga e também do prefeito Davi Almeida. E eles estavam lá no evento hoje apoiando o Omar Aziz. Eram dos mais próximos, eram os mais próximos que estavam ali lado a lado, ombro a ombro. Agora também quem surpreendeu foi o deputado Tiago Abraim, que faz parte da base do governador Wilson Lima. A deputada Joana Dark, que também esteve por lá, chamou muita atenção porque faz parte também pelo menos fazia parte de um dos aliados grupo, mais próximos ali do governador Wilson Lima. O vereador também Aldenor, o esposo da Joana Dark, também estava por lá, fizeram questão de aparecer. Ou seja, isso já sinaliza que muitos desses políticos já estão começando a sentir a mudança acontecendo e querem migrar para onde eles acreditam que vai ser melhor, né? Vai ter um time... tipo o Vasco no Campeonato Brasileiro. Sonha, meu Aí não, amor, né, Carlão? Aí não. Aí você forçou a amizade. Ou seja, essas pessoas já deixaram claro em que lado estão e fizeram questão de estar ao lado a lado ali no Palanque. E muitas dessas pessoas que estão do lado dele no Palanque, Karime, elas são figuras que também vão aparecer nessas próximas eleições. Sem dúvida. A gente teve vários deputados, vários secretários que também estavam por lá. Marcelo Ramos também estava lá, né? Ex-vereador Marcelo Ramos também estava por lá. Eu queria apenas, antes de chamar aqui, eu falei de forma exclusiva com o senador Omar Aziz. A gente bateu uma bola sobre os principais assuntos que afetam a nossa população amazonense, que é segurança e saúde. A gente vai ouvir agora a sonora do Omar Aziz. E a gente está mostrando que unidos a gente pode ser mais forte. Você veja que quando o Eduardo foi governador, fez grandes programas aqui, grandes obras, eu também fiz a mesma coisa. E agora chegou o momento de a gente se unir e retomar o Amazonas no papel que ele nunca podia ter saído, que é da frente. O Amazonas teve sustentabilidade, mas fez grandes obras e vamos voltar a fazer isso. A gente tem falado muito sobre problema de segurança pública, o Estado abandonado. Não se preocupe que eu já fui secretário de segurança, fui governador
governador, criei o único programa que vocês se lembram na segurança, que é o Ronda no Bairro. Veio um melhor do que ele, pode ter certeza. Senador, e em relação à saúde, senador, tem tantas denúncias em relação à saúde? Eu fiz em 4 anos 11 hospitais, inclusive o Delfim Aziz. Fiz uma clínica para dependentes químicas. Eu fui o primeiro governador a vacinar todo mundo com HPV, a vacina do HPV. E ainda fiz um programa chamado Viver Melhor para deficientes. Então eu sei fazer. 18 horas. Olha aí, o senador afirmando, né, que sabe como fazer, tem experiência nesse cargo, já passou por várias esferas, né, Karine? Ele só citou alguns dos programas, Exatamente, não quer adiantar nada, né? Que ele conseguiu implementar no estado do Amazonas e que trouxe progresso ao estado. E sem contar que ele estudou com o mestre, né? Pronto, Amazonino Mendes. Agora o Omar Aziz também deixou claro que para ele chegar nessa posição em que ele está hoje, foi muito pela parceria que ele teve com o senador Eduardo Braga, principalmente na discussão da reforma tributária, que agregou muito para nossa Zona Franca de Manaus. Ele disse que ainda é um primeiro passo, muito mais tem que ser realizado nesse processo. Ele falou que nessa necessidade de união para poder resgatar o Amazonas em áreas como segurança, saúde, então foi o que ele falou ainda há pouco. E ele também disse que é extremamente essencial que o senador Eduardo Braga ele permaneça no Senado para que ele também possa dar continuidade a esses trabalhos. A gente vai ouvir agora, inclusive, um dos apoiadores do senador Eduardo Braga e também Omar Aziz, é o secretário Jesus Alves. Ele falou com a gente, disse que essa proposta do Movimento Amazônia Mais Forte vai trazer ainda mais investimentos para a Amazônia. Vamos ouvi-lo. A verdade, o objetivo desse grande encontro foi fortalecer o nosso estado como um todo, né? Independente das questões de vertente direita ou esquerda, Manaus e o Amazonas precisam avançar. Então a união das forças políticas em favor disso tem dado certo. É tanto que conseguimos aprovar com muito esforço a reforma tributária favorável a Manaus e a expectativa é que haja uma retomada desse crescimento no Amazonas. 18 horas. Agora outra pessoa que também via ele pelos bastidores foi o comandante Dan, que esteve aqui no 18 horas. Ele também participou ao lado do irmão dele, Silas Câmara. E o comandante Dan, ele demonstrou também parte dessa história. Vamos ouvi-lo. Amazonas forte de novo. Nós acreditamos nesse lema e com fé em Deus e foco na missão fazemos parte dessa história. Queremos que o Amazonas se fortaleça, seja o Amazonas mais forte, seguro e saudável para se viver. 18 horas. Essa presença do comandante Dan, ela é muito relevante porque a gente está falando de uma referência das pessoas que se consideram de direita. Então, é basicamente aquilo que o senador Omar Aziz tinha falado. É um movimento que acontece não para dividir entre opiniões diferentes, opiniões distintas, a sigla, o partido, enfim, é para unificar, para todos atuarem de forma conjunta para otimizar, para melhorar o nosso estado do Amazonas em várias áreas da sociedade que são fundamentais, a gente sabe, a gente tem narrado aqui toda semana os graves problemas que a gente tem passado na saúde, na educação, na segurança pública. Outra pessoa que eu também conversei foi com o Marcelo Ramos. Ele disse que ele falou exatamente sobre isso, sobre essa união que ela está envolvendo a todas as pessoas. Vamos ouvir agora Marcelo Ramos. Olha, além de tudo, a gente vive um momento de muita fragilidade política. A atuação do governo do estado na reforma tributária foi muito tímida. Quem garantiu a manutenção dos nossos direitos, da Zona Franca, dos empregos dos amazonenses, foi em especial os nossos dois senadores, Eduardo Braga e Omar Aziz. E eu acho que o momento exige uma unidade das forças políticas que são a base do governo do presidente Lula aqui, para que a gente possa estabelecer um novo caminho de futuro para o estado do Amazonas. E nessa união cabe todo mundo. 18 horas. E como a gente está falando de estado do Amazonas, a gente tem 62 municípios aqui em nosso estado e um dos representantes do município de Altazes foi o prefeito de lá, Tomé Neto. Ele que falou com muito otimismo sobre esse novo futuro e o quanto isso pode também beneficiar os demais municípios, principalmente Altazes, que ele é representante. Vamos ouvi-lo. É verdade, é com alegria no coração receber o convite do senador Eduardo, junto com o nosso senador Omar, participar desse grandioso evento político que fortalece o Amazonas e principalmente se tratando de Altazes, eu estou presente aqui para fortalecer nosso município, que é o futuro do nosso estado, a nossa próxima matriz econômica e perto dos grandes políticos que com certeza nós vamos conseguir avançar no nosso município. E o Amazonas ganha com a união. A união, ela traz a prosperidade, traz a felicidade de um povo que tanto precisa. 18 horas.
Agora um grande destaque, Karime, que eu quero aqui encerrar a minha participação em relação a justamente a participação do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Estava ali junto com seu vice, junto no palanque. Davi Almeida falou muito bem, representando o que tem acontecido aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Ele reforçou a aliança, ele fez questão de reforçar essa aliança. Muito foi debatido se ele de fato iria permanecer ou não, mas Davi Almeida se mostrou muito fiel, convincente, firme, muito convincente de que realmente essa nova fase que nós estamos vivendo agora, pelo que eles estão falando, vai acontecer de forma muito eficiente, e ele reconhece essa importância dos senadores aqui para Manaus, para o interior do estado do Amazonas, e ele destacou que o papel tanto do Eduardo Braga como também do senador Omar Aziz, ali em relação à Zona Franca de Manaus, o posicionamento firme de Omar contra os interesses de outros estados em relação à nossa Zona Franca, a exploração também de vários minérios aqui da Amazônia. Então foi um encontro que falou-se muito sobre possibilidades que vão acontecer no futuro, que são interessantes, que com certeza vai trazer mudanças para o nosso estado. Uma guerra política pelo Amazonas já começou, meu povo, e quem está prestando atenção nos bastidores, Carlão, sabe que o jogo já está mudando, né, Carlão? Começou com timaço. Aí olha só, Nathalie, agora falando em Omar, a gente sabe que inclusive teve uma pesquisa aí, né, que está mostrando aí, uma pesquisa pré-eleitoral que foi divulgada hoje, que o Omar está aparecendo na frente em todos os cenários. Esse resultado aí antecipa um favoritismo ou ainda é cedo aí que você tenha observado nos bastidores para cravar alguma coisa nesse sentido? Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Carlão, por essa pesquisa divulgada hoje, o Omar lidera ali em todos os cenários, né? Ele lidera ali, ele é pré-candidato a governador do Amazonas, e nessa pesquisa apontada pelo Instituto Direto ao Ponto, ele ganha ali livremente. O senador realmente se consolida ali com o favoritismo, reforçando ali a sua disputa eleitoral. Só para a gente ter uma ideia, nessa pesquisa que foi divulgada nessa sexta-feira, Omar Aziz aparece com uma folga de 37% das intenções de voto. Aí, em segundo lugar, Carlão, apareceu ali o Coronel Menezes com 21% e Maria do Carmo com 17%. Aí, quando a Maria do Carmo assume a condição de principal adversária, aí o Omar fica livre com 45% das intenções contra 26% dela, ampliando ainda mais aí toda essa vantagem. Mas mesmo em cenários mais fragmentados, eu digo aí, se o prefeito Davi Almeida mudasse de ideia, por exemplo, né, e resolvesse se tornar ali um candidato, ele ficaria com 30% e 28% contra o capitão Alberto Neto. E 29% o senador continua ali, ou seja, ele continua ganhando tecnicamente de todo mundo ali, sem perder a liderança. Outro ponto que a gente pode destacar bastante aí nessa pesquisa também é quanto ao índice de rejeição, Karime, Carlão e ouvintes. O Omar registra o menor índice de rejeição. Importantíssimo. Ele ficou ali com 28%, o menor percentual entre todos os concorrentes, avaliando aí o que sinaliza uma base de apoio sólida e crescente. Respondendo aí a pergunta do Carlão, se realmente as eleições fossem hoje, ele ganhava aí com uma folga boa, vamos dizer assim. Boa, obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas entra com ação denunciando irregularidades na gestão de 2 dos principais hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos dar um giro no trânsito em Manaus, agora são 6h35. Deixa eu ver se o nosso repórter André Meirelles, se a gente pode chamar, por quê? O que ele me mandou aqui de mensagem no WhatsApp? André. Ele está apurando algumas ocorrências de trânsito. Aí, quando ele estiver ok, ou seja, deve ser carro em pane ou talvez algum acidente. Ele está apurando e daqui a pouquinho a gente chama ele quando estiver ok. Legal, 6h36. 18 horas. Então nós vamos para a previsão do tempo e temperatura, e é com ela, que já está aqui, inclusive, ali, ó, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a sexta-feira começou ensolarada, né? Embora agora à tarde um tempo tenha ali se formado, um tempo nublado que deu assim uma amenizada na temperatura e choveu um pouquinho. Mas para a noite de quem quer sair na sexta-feira, não temos previsão de chuva. Então vai estar... sair tranquilo. Pode sair tranquilo. Vai estar um clima ótimo. E a previsão do tempo, a mais esperada, né? Que é para o fim de semana, 26 e 27 de abril, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo, será de um sábado na maior parte do dia chuvoso, com algumas aberturas de sol pela manhã e à tarde. À noite, nós não temos previsão de chuva, mas vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para 42 municípios do estado, incluindo Manaus, por causa das chuvas intensas que vamos ter nas próximas 24 horas. Então já fica o alerta, né? Vamos ter um sábado chuvoso com possíveis alagamentos em áreas de risco. E a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 95. Bom, e o domingo será parecido também com o sábado. Temos previsão de tempo nublado para o dia todo, com possibilidade de 86% de chuva que vai desde amanhã até a noite. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. E aproveitando, né? Aproveitando o fim de semana, quero desejar para vocês um ótimo fim de semana e fiquem seguros. Em caso de ocorrências, não hesitem em ligar para o 199, que funciona 24 horas. E segunda-feira eu estou aqui de volta pra gente continuar acompanhando o clima e a temperatura aqui no 18 horas. Boa, Vanessa. Valeu. O 99 é o telefone da Defesa Civil. Qualquer situação é isso aí. Não hesitem em ligar. E devem ligar. Também tem um número do Corpo de Bombeiros, 193. É isso aí. Obrigada. Bom fim de semana. Boa noite, gente. Valeu, Vanessa Lima, 6h38. 18 horas. Olha lá, o nosso Rio Negro encheu 5 centímetros e hoje está em 27 metros e 39 centímetros. E nós estamos longe de uma seca como tivemos aí no ano passado, porque no mesmo dia de 2024, o Negro estava em 25 metros e 2 centímetros. 6h38, você no melhor mix do Brasil. Mix. Subiu para 12 o número dos municípios em situação de emergência no estado do Amazonas. A informação é do último boletim da Defesa Civil do Amazonas. Das 62 cidades, 14 estão em alerta e 36 em atenção. E até o momento, Carlão, mais de 29 mil famílias foram afetadas em todo o estado. Aproximadamente 118,4 mil pessoas impactadas diretamente. As 9 calhas de rios do Amazonas seguem processo de cheia com picos variados previstos entre março e julho. Mix. Olha só, em desmatamento na Amazônia subiu 17,8% entre agosto do ano passado e março deste ano. O Amazonas, inclusive, foi o segundo estado que mais desmatou em março deste ano. O desmatamento na Amazônia está subindo, Karine. Pois é, Carlão. Além disso, no mesmo período, a degradação ambiental na região aumentou mais de 300%, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Odinei Araújo. Volta a conversar com a gente. Então, Odinei, os números da degradação bateram um recorde histórico, não é isso? Exatamente, Karime. E tem mais. A degradação da floresta, que é quando a vegetação ainda está lá, mas bem danificada, por exemplo, por causa de queimadas ou desmatamento. Bom, essa degradação aumentou 329%, principalmente por causa dos incêndios entre setembro e outubro do ano passado. Só em março desse ano, 167 quilômetros quadrados da floresta foram desmatados, um aumento de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. Além do mais, como vocês falaram, o desmatamento na Amazônia cresceu 17,8% entre agosto de 2024 e março de 2025. E quem trouxe esses dados pra gente foi o Imazon, um instituto que monitora a floresta por meio de satélite. Nesse período, foram destruídos mais de 2.200 quilômetros quadrados da mata. E essa é a primeira vez em 3 anos que o desmatamento volta a crescer na Amazônia, Karime e Carlão. Esse alerta é da pesquisadora Larissa Amorim, do Imazon, com quem a gente conversou. Vamos ouvir. Considerando o acumulado do calendário do desmatamento, até o momento este apresenta um aumento de 18% quando comparamos com o calendário anterior.
Esta é a 6ª maior área desmatada da série histórica, ficando atrás apenas dos calendários de 2020 a 2022. A pesquisadora Larissa Amorim do Amazon também explicou que o Amazonas foi o 2º estado que mais desmatou em março desse ano. Os estados que mais desmataram em março de 2025 foram Mato Grosso, Amazonas e Pará. Juntos, eles concentraram 80% de todo o desmatamento detectado na região. Quando olhamos para os 10 municípios que mais desmataram, 6 deles estão localizados no estado do Mato Grosso, que foi o que mais desmatou no mês. Em relação aos assentamentos, 4 dos 10 assentamentos que mais desmataram estão localizados no estado do Amazonas, que foi o 2º que mais desmatou. Bom, apesar do aumento no desmatamento, a boa notícia é que a degradação caiu bastante em março desse ano, na comparação com o ano passado, uma queda de 90%. Mas o melhor ainda é que esse período de chuvas é uma janela de oportunidades para evitar que a situação piore nos meses mais secos, entre junho e outubro, segundo a análise do Instituto Amazon. Volto com vocês. Beleza, obrigado pelas informações, Odineia Araújo. Agora 6h42. Continue aí, daqui a pouquinho você confere aí no 18 horas. Governo federal sanciona a lei que aumenta a pena para violência psicológica contra a mulher com uso de inteligência artificial. Detalhes para você já aqui no 18 horas. Mix. Karime, ouvintes, a situação da saúde no Amazonas mais uma vez virou caso de justiça, e é isso mesmo, caso de justiça. Agora o Sindicato dos Médicos entrou com uma ação denunciando irregularidades na gestão de 2 dos principais hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas aqui em Manaus. Karime. Carlão, caso de justiça, mas deveria ser caso de polícia, né? Essa situação da saúde pública do estado do Amazonas. Bom, a justiça agora quer saber que o governo do Amazonas explique o que está acontecendo dentro do complexo hospitalar da Zona Sul, que inclui o Pronto-Socorro 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu. O que está acontecendo? Essa é a pergunta, e a denúncia é contra a organização social Agir, contratada para gerir esses hospitais. E quem está cobrando transparência é o próprio Sindicato dos Médicos do Amazonas. Se nem os médicos sabem o que está acontecendo, Carlão, imagina o paciente e a gente aqui, população, sociedade civil. Bom, fica a pergunta, cadê a gestão? Cadê a fiscalização? E principalmente, cadê o respeito com as pessoas? A repórter Nathalie Moraes volta a conversar com a gente ao vivo, ela que está bem assim a par sobre os detalhes desse assunto. Então, Nathalie, traz pra gente aí detalhes dessa decisão, mas que vergonha, só a justiça mesmo intervindo para que o governo do estado tome alguma providência, não é isso? E a gente espera realmente que tenhamos uma resposta dentro desse prazo de 10 dias. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Karime, né, se os médicos que estão ali dentro daquela situação estão denunciando, a gente já sabe que a coisa realmente tá feia lá dentro, né? O que eles querem, né? A justiça aceitou a denúncia do CIMEAM e agora determinou que o governo do Amazonas se manifeste em até 10 dias sobre essa ação movida pelo Sindicato dos Médicos contra a organização social Agir, responsável pelo complexo hospitalar da Zona Sul, como você já adiantou, que compreende ali o 28 de agosto e a Dona Lindu. De dezembro para cá, o que a gente tem visto realmente é uma verdadeira tragédia acontecendo na saúde. Sim. Eu falo de dezembro para cá porque é quando eles assumiram a gestão dessas 2 unidades hospitalares. Inclusive, a gente conversou com o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Mário Viana, e ele explicou pra gente que essa ação é para garantir não somente o direito dos médicos, Karime, mas principalmente o direito das pessoas que estão na ponta. Eu tô falando da população que chega ali no 28 de agosto e muitas vezes se depara com um atendimento de má qualidade. Sabe por quê, Karime? Porque lá dentro tem médicos atuando sem ter especialização para estarem atuando. Essa é uma das denúncias apresentadas ali pelo CIMEAM. Eles também falam sobre a qualidade do atendimento no geral lá dentro da unidade,
dos laudos que estão sendo apresentados, das irregularidades sanitárias, irregularidades administrativas. Eles também fizeram duras críticas à administração do governador Wilson Lima, que essa não é a primeira vez, né, Carlão? Vale a gente reforçar que as OS, elas acumulam escândalos em todo o Brasil, como a gente já falou disso. E não é de hoje nem de ontem, já faz tempo. Exatamente, faz tempo. E a gente falou, alertou a respeito. Exato, nós alertamos aqui no 18 horas a respeito do risco de se colocar dois hospitais tão importantes quanto esses dois, né, o 28 e o Dona Lindu, né, para ficar na mão de uma OS. Quem tem ficha suja. Exatamente. É isso mesmo, Carlão e Karime. E aí o que acontece? Com tudo isso, quem paga o preço somos nós, né, a população em geral, que precisa realmente desse atendimento. A denúncia também fala, Karime, sobre a ausência de remédios básicos nessas duas unidades e médicos, né, sem a especialização para atuar. Eu tô falando de ortopedista que não é ortopedista. Meu Deus, é um crime, pode isso? E aí, essa é a denúncia, né? É isso que a justiça agora vai investigar. A denúncia foi apresentada pelo Sindicato dos Médicos, né? A justiça está investigando, pediu um prazo, o governo do Amazonas tem 10 dias para responder toda essa situação. Mas agora a gente vai ouvir a fala do médico Mário Viana, ele que é diretor-presidente do CIMEAM. Vamos ouvir. O Sindicato dos Médicos do Amazonas, ao longo desses últimos 5 meses, né, em que a organização social AGIR assumiu a gestão pública do Hospital 28 de Agosto e da Maternidade Dona Lindu, entendeu que desde o início essa assunção da gestão apresentava diversas irregularidades. A princípio, nós evocamos muito a questão da moralidade administrativa, em que a organização social escolhida para fazer a gestão do Hospital 28 de Agosto e da Maternidade Dona Lindu tem em seu currículo diversos processos, né, da justiça por desvio de dinheiro público. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos a fala do Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no Amazonas. Olha, Karime, só para encerrar, o CIMEAM está pedindo aí a nulidade desse contrato com a AGIR, né, com tutela provisória de urgência, que essas medidas de correção realmente sejam aplicadas de forma imediata. Já, afinal de contas, quem está pagando o pato com tudo isso é a população. O valor dessa causa ultrapassa aí 2 bilhões de reais, né? E o sindicato quer realmente garantir que os recursos públicos sejam aplicados corretamente e que o amazonense tenha realmente um acesso de qualidade à saúde. A gente está falando de dignidade, realmente. De dignidade. Afinal de contas, a gente não está pedindo favor nenhum, nós estamos apenas querendo de volta o dinheiro nosso, que é a aplicação séria, a aplicação responsável do dinheiro público. Nossos impostos são caros e a gente, quando precisa, não recebe o que merece, que é uma saúde digna, no mínimo. Só vou lembrar que ano passado o governo do estado do Amazonas jura que investiu, que direcionou 5 bilhões de reais para a saúde pública do estado. Como que ainda tem empresas que atendem à saúde do estado sem receber? A gente falou essa semana de empresas de segurança, maqueiros, vários setores que atendem à saúde do estado do Amazonas que estão sem receber há 10 meses. Isso é um escândalo. Realmente alguém precisa intervir para que, no mínimo, o cidadão consiga chegar no hospital e ser atendido. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal sanciona a lei que aumenta a pena para violência psicológica contra a mulher com o uso de inteligência artificial, Karime. Exato, Carlão. Se você comete algum tipo de violência contra a mulher e usar um aplicativo desses de inteligência artificial, que muda a voz, que muda seu rosto, é esse crime que vai ter uma pena maior. Pra gente ter uma ideia, o Ligue 180 recebeu mais de 100 mil denúncias. Tá muito comum
comum de isso violência hoje em dia, psicológica. É uma raiva, é um ódio que os homens estão tendo aí contra a mulher, que é impressionante. Isso só no ano passado. O governo federal, então, ele entende que esse é um crime recorrente e o grande desafio moderno é erradicar a misoginia online. Imagina. A repórter Vanessa Lima explica mais detalhes a respeito dessa lei. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do 18 Horas. E isso mesmo, violência psicológica contra a mulher é crime e tem consequências sérias. A lei, sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Lula, ao lado das ministras Cida Gonçalves e Gleisi Hoffmann, aumenta a pena para quem comete esse tipo de crime e se o delito for cometido com o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que mude a imagem ou o som da vítima, a pena de 6 meses a 2 anos mais a multa será aumentada. Mas como vamos fazer essa conta? Bom, a pena original para o crime de violência psicológica contra a mulher é de 6 meses a 2 anos de prisão. E com essa mudança, a pena será aumentada pela metade, o que significa que a pena mínima passará de 6 para 9 meses e a pena máxima passará de 2 para 3 anos. Com isso, a multa também será mantida. Além disso, outras 2 leis foram sancionadas em benefício das mulheres. Uma garante o monitoramento de agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas e a outra prevê a punição para quem discriminar mães e estudantes em processos seletivos de bolsas de estudos. A delegada e secretária da Guarda Civil, Débora Mafra, comenta sobre a mudança da lei e diz que esse é um passo importante para acabar com a violência online contra mulheres. Excelente nosso presidente ter sancionado a lei do aumento de pena para os crimes de violência psicológica contra a mulher, principalmente quando entra a esfera da inteligência artificial. Muitas mulheres hoje sofrem porque fazem com o rosto dela outros corpos, colocam ela em outras cenas que ela não estava. E isso prejudica muito o que ela pensa dela mesma, o que a sociedade vai pensar dela. Ela sabe que é mentira, mas ela não consegue dizer que ela não estava ou que ela não fez aqueles atos que colocaram o rosto dela. Então, para mim, tem que aplaudir uma lei como essa. Aqui no Amazonas temos muitos casos de violência psicológica que utiliza a inteligência artificial para prejudicar a mulher como vítima. Então eu acho que nós temos que aplaudir e aplaudir muito esta lei que vem melhorar cada dia mais a vida das nossas mulheres. Esperamos que essas medidas ajudem a reduzir a misoginia online e a promover uma sociedade mais justa e igualitária. Volto agora com vocês no estúdio. É isso aí, valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Agora sim, nós vamos dar aquele giro no trânsito em Manaus, que o André já fez aquela apuração. Exatamente, ele avisou aqui que já pode chamar, que ele tem as informações pra gente. Boa noite, André. Então, conta mais. Trânsito. Muito boa noite, Karime Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Trânsito lento no final da Avenida Brasil, no cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. Ambas as avenidas, nesse momento, tá com forte retenção por esses trechos. Agora a gente vai falar sobre a atualização do acidente ali com o caminhão, que as cargas de chapas de aços acabaram caindo ali pela via, nas proximidades do shopping Ponta Negra, no sentido bairro centro. Nesse momento, há mais ou menos 15 minutos atrás, né, a via já foi liberada, o caminhão já saiu ali do local, então as 3 vias de faixas da Avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro centro, já estão liberadas. E também um caminhão em pane na passagem subterrânea da Darcy Vargas, ali próximo ao Amazonas Shopping, comprometeu o trânsito, até mesmo isso reflete na rotatória do Coroado, que está completamente congestionado por aí, ó, vocês aí do estúdio que vão passar por ali, ó, melhor esperar um pouquinho porque o trânsito está complicado por esse local. E agora a nossa equipe de reportagem está nesse momento aqui na Avenida Jacira Reis,
no sentido Bola das Letras, né? Porque tem um caminhão que tá em pane aqui porque era princípio de incêndio até o exato momento, mas conseguiram controlar aqui no local, um caminhão de uma empresa, mas está parado aqui, está fazendo, claro, o trânsito ficar daquele jeito, trânsito complicado, principalmente nesse sentido para quem vai para Bola das Letras. Se você está pensando passar por aqui, é melhor pegar aí uma rota de fuga, porque por aqui o trânsito está parado de verdade. No sentido contrário, que é aquele sentido para quem vai acessar ali a Ponta Negra, Avenida Brasil, nas proximidades, para quem vai o acesso da avenida ali do Nova Era, do DB, também o trânsito ele está bastante complicado, congestionado ali pela via Carime Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações e paciência, né, para enfrentar esse trânsito de sexta-feira. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Pequenos exportadores têm um novo aliado. O governo federal retomou o seguro crédito pós-embarque, garantindo mais segurança para empresas que vendem produtos para o exterior. Olha, a ideia é estimular micro, pequenas e médias empresas a exportarem com mais confiança, sem precisar oferecer aí garantias e com cobertura de até 2 anos. Detalhes agora com Kennedson Paz. O governo federal voltou a garantir a segurança para pequenos exportadores brasileiros. Depois de quase 6 anos suspenso, o seguro de crédito à exportação pós-embarque está de volta e já pode ser contratado por empresas com faturamento de até 300 milhões de reais por ano. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo ele, o objetivo é estimular as micro, pequenas e médias empresas a exportarem mais, garantindo empregos e renda no Brasil. Na prática, esse seguro ajuda quem já exportou um produto e ainda não recebeu. Ele protege o exportador caso o cliente de fora do país não pague o combinado. Isso permite que a empresa venda a prazo com mais tranquilidade e até antecipar esse dinheiro no banco. A cobertura do novo seguro pós-embarque é de até 2 anos. Já na modalidade pré-embarque, o prazo é de 180 dias e ajuda quem ainda vai embarcar a mercadoria. Outra vantagem é que o exportador não precisa oferecer bens como garantia e nem há valor mínimo para o contrato. O seguro é operado pela Agência Brasileira de Fundos Garantidores e Garantias, a ABGF, com dinheiro do Fundo de Garantia à Exportação. Em 2024, foram 9 empresas beneficiadas em 13 operações, somando mais de 9 milhões de dólares em cobertura. A expectativa é que com o retorno do seguro pós-embarque, mais empresas tenham confiança para levar produtos brasileiros ao mercado internacional. Boa. Kennedson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, milhares de pessoas lotaram a Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira para se despedir do Papa Francisco. Carlão, esse é o último dia de velório aberto ao público. O funeral está marcado para esse sábado e a comoção, é claro, toma conta de Roma. Olha, entre os líderes mundiais que prestaram homenagem está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve hoje na Basílica de São Pedro. E a gente volta a conversar com Nathalie Moraes, que tem os detalhes desse último dia de despedida. Nathalie, então, como foi a movimentação hoje? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes, né? Realmente um dia comovente que vai ficar marcado na história, nas escadarias e no interior ali da Basílica de São Pedro. Muita gente se reuniu para prestar ali as últimas homenagens ao Papa Francisco. Ao longo do dia, o que se viu foi um silêncio respeitoso, muita oração e muitas lágrimas e gratidão por parte ali dos devotos, né, dos católicos que passaram ali pela Basílica. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o Carlão adiantou, esteve na Basílica mais cedo, cumprimentou todas as autoridades do Vaticano e prestou ali a sua homenagem em frente ali ao corpo do Papa Francisco. O funeral está marcado para esse sábado às 10 da manhã, em frente à Basílica de São Pedro, reunindo ali
líderes e cerca de pelo menos 130 países estarão ali, né, que será um dos momentos mais marcantes da história do mundo, né? Depois dessa cerimônia, o corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, atendendo ali ao desejo do próprio Papa Francisco, né? Foi um pedido feito por ele ainda em vida. Esse último dia foi um dia realmente, Karime, marcado pela fé, pela despedida e muito respeito em memória de um Papa que marcou uma geração. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 7 em ponto em Manaus. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A vida de jovens e crianças em perigo. O Ministério Público do Amazonas recebeu denúncia e investiga precariedade no transporte escolar em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Os veículos sob investigação transportam alunos das redes estadual e municipal de ensino do município de Iranduba. A investigação indica que há outros municípios com o mesmo problema e os órgãos de controle devem ampliar a fiscalização para o estado inteiro. É preciso ficar atento às condições dos veículos terrestres e fluviais que transportam os estudantes no interior do estado. Cobrar as revisões e manutenções mecânicas, a documentação de irregularidade dos veículos e de todos os motoristas e pilotos de lanchas. E essas vitórias têm que ser feitas em loco. O transporte escolar é um direito legal e na Amazônia, o interior do Amazonas, é primordial para garantir um direito ainda maior, que é o direito à educação. É preciso cobrar com veemência das autoridades. Agora 7h01. 18 horas. Boa noite, Karime. Até segunda agora, né? Boa noite, um beijo, gente. Até segunda. Você ouviu? 18 horas.